Oi, gente da comunidade do canal Paz e Bem, da comunidade do canal Filosofia em Movimento. Então, esse é o segundo vídeo, né, dessa sériezinha, dessa série, né, desses vídeos que a gente vai fazer sobre filosofia e vida, ou conceitos filosóficos, e a relação deles com a nossa vida, né, ou filosofia e corpo, filosofia e cotidiano, né. Então, na semana passada, a gente fez o primeiro vídeo, e naquele primeiro vídeo eu falei sobre a diferença entre saber e acreditar. Mas assim, mostrando que saber tem a ver com habilidade para fazer alguma coisa, né? Que envolve um método, tem uma metodologia, e que o acreditar é um verbo de tendência, né? Eu dou crédito a alguma coisa, tem tendência a dar um crédito para aquilo, mas que não envolve necessariamente uma habilidade. Então, são duas coisas diferentes na experiência, né? Humana, né? Na experiência mental humana, né? Corpo, mente humana, né? E aí, eu queria comentar que eu achei muito bom que a Elisa, ela fez um comentário. Então, eu vou fazer esse vídeo de hoje com base no comentário da Elisa, que ela diz assim: saber envolve pensar, acreditar depende do sentir. O que faremos com ou entre estas duas ações, reticências, que vão te rever, tal, 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 tal. Obrigada, Elisa, por ter feito esse comentário. Então, gente, com base nesse comentário da Elisa, eu sugiro, né, tratar da diferença entre pensar e sentir, certo? Existe uma linha, né, filosófica, dualista, e que na modernidade tem a ver com Descartes, o René Descartes, né, que é o pai do pensamento moderno, que entende que o pensar não é corpóreo, que ele acontece num outro mundo que não é esse mundo dos corpos, da natureza e tal. Então, é como se ele fosse apenas uma instância lógica, incorpórea e absoluta, né? E que isso, então, se diferencia do sentir, na medida em que sentir, sentimentos, tem a ver com aquele conhecimento que é apreendido pelos sentidos, pelo corpo, né? Eu sinto a luz batendo nos meus olhos, eu sinto o frio na minha pele, eu sinto a aspereza da casca do abacaxi. Exemplos, né? Tá. Mas aí, do modo como eu estou trazendo essa coisa de filosofia e vida, é uma forma de tentar entender como que essas experiências do espírito humano, né, das ideias gerais, dos valores, também são experiências, tem a ver com a nossa experiência enquanto corpos humanos, desse modo, né? Então, ao invés de entender que o pensamento nos leva a um conhecimento absoluto, não humano, total e tal, não, entender que os processos de abstração, de linguagem e de pensamento, né, os limites da nossa construção da experiência do espírito, tem a ver com as condições do nosso corpo, que é extremamente criativo, mas que tem características próprias, né? Então, entender o nosso corpo, o nosso modo de ser humano, né, com os limites e as possibilidades e a criatividade que esse corpo possibilita, a gente também entende as produções da cultura simbólica, do imaginário, das construções do espírito humano, né? Tá, então vamos desenvolver um pouquinho isso hoje, a gente combinou que esses vídeos iam ser curtos, a diferença entre sentir e pensar. Então, para começar a dar os primeiros passos nisso, vamos falar sobre a etimologia dessas duas palavras, da palavra sentir e da palavra pensar. Então, sentir, como eu já disse para vocês, sentimentos tem a ver com o que eu apreendo pelos sentidos, né? Eu estou sentindo algo, quer dizer, meu corpo apreendeu alguma coisa, me produziu uma certa sensação vinculada a uma certa emoção, tem uma ideia vaga emergindo, né? O corpo sendo afetado, né? Pelos sentidos, pelo que está vindo, e isso ainda, esse sentimento não ganhou uma representação, ou seja, não tem uma ideia clara a respeito ainda desse sentimento. Está emergindo, está tentando produzir imagens sobre isso, significado disso que está vindo. O corpo está, assim, captou e está sentindo, está tateando, está começando a elaborar alguma coisa que ainda não tem plena clareza, né? Eu sinto isso, então isso me afeta, produz, estimula o início de um pensamento. Quando a gente vai falar sobre sentimento, né, a gente dá muita pausa, faz reticências, né, e eu sinto, será que faz sentido isso que eu estou sentindo, né? Então é um começo
do pensamento, né? Então, o sentir envolve também um pensamento. Agora, vamos lá, o que é pensamento na abordagem que eu estou trazendo para vocês. Então, vamos começar pela etimologia, né, da palavra. Bom, então, vamos lá. Então, sentir significa ser capaz de perceber, né? Algo veio e eu transformo essa sensação em percepção. Algo faz sentido, me toca de alguma forma, começa a significar algo, né? Quando a gente fala assim, eu tenho uma noção disso, então o sentimento está nesse campo da noção, né? Começa a fazer noção. Agora, a palavra pensar, ela vem do verbo latino pensare, e olha a surpresa para vocês, que significa suspender, pendurar. Pendurar as conchas numa balança. Sabe a balança, né? Aquela balança que você põe pesos para comparar os pesos, né? Então, pensar é isso, é pendurar. Você coloca o peso para ver como que fica a balança. A palavra pensar vem disso, de comparar pesos, medir pesos, certo? Então, o pensamento, ele tem a ver com ponderação, e ponderação tem a ver com esse balanço, esse trabalho que o corpo faz para ponderar as forças que o atingem, a lida com os afetos enquanto forças, né, do ambiente, que são forças humanas, forças sociais, forças naturais mesmo, da própria natureza, a chuva, o vento. Então, pensar tem a ver com esse trabalho de elaboração que o sistema sensório-motor do corpo humano faz, ponderando e equilibrando essas forças para formar posição, direção e modos de interação com essas instâncias do ambiente. Então, essa dimensão do campo dos afetos envolve forças naturais, forças emocionais, forças simbólicas, universo, né, simbólico, a gente já falou aqui em algum momento que as imagens têm efeito sobre o corpo mesmo, né? Se eu invoco uma imagem, se eu penso num Deus, eu estou imaginando uma forma sinestésica, se é pesado, se é leve, se é rápido, se é denso, se me abre, se me fecha, se me esmaga, se me liberta. Então, as imagens têm efeito sinestésico, né? Têm efeito sobre os corpos, né? Têm afeto sobre os corpos, fazem algo com os corpos. Bom, então vamos lá. Sentir, captei as coisas pelo meu corpo, pelos meus sentidos, tenho noção de algo que está à minha volta, estou sentindo, né? Começa a elaborar a percepção. O pensar já é um balanço mais que a gente pode aproximar é um cálculo, como que eu me ponho, como que eu lido com isso, como que eu transformo essa árvore em uma cadeira, né? O corpo experimentando fazer isso, como que eu me equilibro para fazer esse movimento, como que eu me posiciono para lidar com essa situação, com essa pessoa, com essa situação social. Então, é nesse sentido que o pensar envolve um cálculo, mas é um cálculo biomecânico para a teoria dessa filosofia corpórea que a gente está trazendo aqui para vocês. E que tem representações, né? Na forma de imagens, na forma de número, na forma de funções matemáticas, na forma da geometria, na forma da gramática, né? São essas abstrações associadas a essa experiência primeira das urgências desse corpo se colocar, lidar, transformar, se equilibrar, estabilizar, modificar a relação com o outro, que pode ser uma pessoa, que pode ser um lugar que tem uma correnteza de um rio, que pode ser uma posição social numa determinada sociedade, etc, etc, etc. Então tá. Gente, olha, adorei o comentário da Elisa, que me possibilita saber o que trazer para vocês, né? Escolher de todas as coisas. Então, eu peço muito que vocês façam comentários aqui aqui no vídeo, porque desses comentários eu vou trazendo outras coisas, tá? Por favor, façam isso e visitem a escoladatenda.com. A gente já tem 2 cursos lá na escola virtual, um meu e outro de educação somática para crianças. Esta abordagem que eu estou trazendo, de tentar entender assim, esse corpo humano criativo,
esse corpo humano que é linguagem, esse corpo humano que é espírito, que é produção de espírito também, é uma coisa mais ou menos nova, né? Poucas pessoas estudam isso, então, se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu tô, sobre essa teoria que eu estou apresentando para vocês, né? Esse modo de ver que eu estou apresentando para vocês, por favor, né? Perguntem, coloquem as suas coisas, ponham as suas dúvidas, discordem de mim e a gente continua a conversa aqui, tá? Tá bem? Então é isso, gente. Um abraço, né? E até semana que vem, tá? Comentem aí o que não entendem, façam perguntas, digam coisas que vocês discordam, e aí a gente começa uma conversa aqui toda semana, tá? Eu trago os comentários de vocês. Um abraço, então, até a semana que vem.